integrais definidas utilizando o teorema fundamental do cálculo, gente. Então, vamos lá. Vamos fazer um primeiro exercício de integrais, um exercício bem simples, ó. Calcule as seguintes integrais definidas. Então, aqui deu 4 integrais para a gente calcular. E são integrais definidas porque elas estão aqui com os intervalos de integração bem definidos, vamos dizer assim. Enfim, o que a gente vai precisar para resolver essas integrais? Na verdade, a gente só vai precisar de uma coisa, que é o teorema fundamental do cálculo. Come to the dark side. O teorema fundamental do cálculo, pessoal, eu brinco aqui, mas só que ele é um teorema que ele de fato ele é fundamental, pessoal. Esse teorema ele é o resultado mais bonito do cálculo, porque ele pega duas coisas que não tem nada a ver uma com a outra a princípio. Uma delas é as derivadas, né, que são as taxas de variação instantânea das funções, e outra, as integrais, que são que tem a ver com a área embaixo ou em cima do gráfico da função. Então ela pega e faz a ponte entre essas duas coisas. É por isso que esse teorema ele é fundamental. Ele nos permite calcular integrais utilizando só os conceitos que a gente já conhece das derivadas, tá, pessoal? Então vamos lá. O que é o teorema fundamental do cálculo? Ele diz o seguinte: se a derivada de uma função que eu estou chamando aqui de f grande for essa outra função f pequeno, então a integral dessa f pequena é a f grande. Ele nos mostra que a derivada e a integral é uma o contrário da outra, uma o inverso da outra de certa forma, pessoal. É claro, aqui não tá finalizado, né? Porque isso daqui é uma integral definida, tem que ser um número. Isso daqui, por enquanto, é uma função. Então a gente ainda tem que aplicar nos extremos do intervalo, ainda tem que fazer aquela coisa que é a f em b menos a f em a, ou seja, a gente substitui pelo valor final do intervalo menos pelo valor inicial do intervalo. Mas o que a gente tem que se focar desse teorema é essa parte aqui, ó. Se a derivada de uma f grande é uma f pequena, então a integral da f pequena é a f grande. E isso é que é a beleza desse teorema, pessoal. É muito bacana isso, conseguir relacionar derivadas com integrais. Então vamos ver como é que a gente utiliza esse teorema nesses 4 exemplos aqui. Primeiro, integral de x ao quadrado menos 3x mais 1. Vamos lá, o que o teorema fundamental do cálculo nos diz? Se a derivada de uma f grande é a f pequena, então a integral da f pequena é a f grande. A pergunta, então, que eu tenho que resolver, sempre que eu quiser resolver uma integral, é a seguinte: quem é essa função f grande? Ou seja, quem é essa função f grande de x, tal que quando eu derivo, vai dar, nesse caso, x ao quadrado, não é mais, é menos 3x mais 1. Essa é a pergunta que eu quero resolver. Quando eu resolver essa pergunta, eu resolvo a integral. Então, nessa situação aqui, é bem simples encontrar essa função f grande, porque a gente só vai trabalhar termo a termo. Nesse caso aqui, a gente tem 3 termos aqui na nossa integral, e eu só vou pensar termo a termo. Quem é que quando eu derivo dá x ao quadrado? Depois, quem é que quando eu derivo dá x? Lembrando que 3 é uma constante multiplicativa, então não preciso me preocupar com ela, basta me preocupar com x. E depois, quem é que quando eu derivo dá 1, certo? Então vamos lá. Primeiro, quem que é a função que quando eu derivo dá x ao quadrado? Pensa um pouco e tu vai ver que é x ao cubo sobre 3, olha só. Porque quando eu derivo x ao cubo sobre 3, vai dar 3x ao quadrado sobre 3. Derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E o sobre 3 é uma constante multiplicativa, no caso dividida, mas enfim. E eu posso cortar, eu posso manter esse 3 aqui. E agora eu posso simplificar. 3 com 3 cortou, deu x ao quadrado. Na verdade, é mais do que isso, né? A gente sabe que quando a gente quer integrar x numa potência
n qualquer, não vou usar o símbolo de integral aqui, eu vou pensar assim, qual que é a função que quando eu derivo dá x elevado na n? É x elevado na n mais 1 dividido por n mais 1. Quando eu derivo isso daqui, dá x na n, exceto quando n é igual a menos 1, né? Por que é exceto quando n é igual a menos 1? Porque quando n é menos 1, x na menos 1 é 1 sobre x. E a função que quando eu derivo dá 1 sobre x é ln de x. E até quando eu substituir o x por menos 1 aqui, ficaria x na zero dividido por zero. Não dá para dividir por zero. Tá, pessoal? Mas enfim, tá feito aqui. A integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. E agora a gente pode passar adiante, ó. Menos 3 é uma constante multiplicativa. Vou manter ela paradinha e vou só pensar quem é a função que quando eu derivo dá x. Lembrando que x é a mesma coisa que x na 1, então a integral de x na 1 é x na 2 dividido por 2, da mesma maneira que eu já falei agora há pouco. E por último, qual que é a função que quando eu derivo que dá 1? É x, derivada de x é igual a 1. Então, agora eu já encontrei quem é que era essa minha função f grande. E o próximo passo é só aplicar nos intervalos lá de integração, ou seja, a gente tem que colocar essa função entre aqui o 1 e o 3. Lembrando o que era isso, é só substituir todo mundo por 3. Eu tenho o x em 3 lugares aqui, ó. Então eu vou substituir o x por 3 menos, e daí vou substituir o x por 1. E tomar cuidado, porque aqui eu tenho mais do que um termo, então esse menos aqui diz respeito aos 3 termos aqui. Então tem que ter parênteses aqui para a gente não se perder, tá, gente? Então toma cuidado aí com esse sinal de menos. Agora, vamos lá, vamos fazer essa conta com calma para não errar nada. Primeiro, 3 ao cubo, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. E 27 dividido por 3, 9. Então por isso que aqui entrou 9. Agora, 3 ao quadrado, 9. 9 vezes 3, 27. E mantém aqui o sobre 2. Não tem o que fazer, não tem como simplificar. E o mais 3 ficou paradinho aqui também, não tem nada para fazer com ele. Agora aqui, quando x igual a 1. 1 ao cubo é 1, vem para cá 1/3, não tem nada o que fazer. 1 ao quadrado é 1, 1 vezes 3, 3, vem para cá, 3 meios, também não tem nada o que fazer. E esse último 1 aqui fica aqui paradinho. Pessoal, agora eu queria trazer para vocês uma dica do Álvaro, gente. Uma dica aqui bem importante, pelo menos do meu ponto de vista. Eu vejo muita gente nas avaliações fazendo o MMC em cada um desses termos. Pode, mas dá muito mais trabalho. Dá muito mais trabalho, principalmente nessa questão. Essa questão que eu já coloquei para mostrar para vocês por que não fazer o MMC antes. Vale a pena eu, antes de fazer o MMC, juntar todos os termos possíveis. Inclusive, vale a pena eu utilizar esse sinal de menos aqui e trocar o sinal de todo mundo. Observa, nesse primeiro parênteses, o que eu posso fazer? Primeiro, 9 mais 3, 12, tá aqui. O menos 27 meios vem para cá, menos 27 meios, não tem nada o que fazer. Agora eu venho invertendo os sinais de todo mundo, porque dentro desse parênteses, se eu não fizer MMC, não posso fazer nenhuma soma, nenhuma subtração. E é assim que eu vou fazer mesmo. Então vem para cá, menos 1/3, mais 3 meios, menos 1. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou continuar juntando todo mundo que eu possa juntar. Primeiro, eu posso juntar o 12 menos 1, que já veio para cá, 11. Depois, eu vou poder juntar menos 27 meios com mais 3 meios. Quanto é que dá menos 27 meios mais 3 meios? Dá menos
24 meios. E menos 24 meios é menos 12. Então aqui eu já consegui fazer uma outra fração que eu vou poder simplificar. E o que faltou? Só faltou aqui o menos 1/3. E agora é só finalizar, ó. 11 menos 12 dá menos 1 e fica menos 1, menos 1/3. Agora sim eu faço um MMC. MMC de 3 e 1 subindo a montanha, né? É 3. 3 dividido por 1, 3. 3 vezes menos 1, menos 3. 3 dividido por 3, 1 vezes menos 1, menos 1. Então fica menos 4/3. E acabou, tá, pessoal? E realmente não valia a pena fazer o MMC, porque eu ia ter que acabar fazendo 13 MMCs e depois fazendo uma simplificação ainda. Então realmente não vale a pena fazer MMC antes de somar todo mundo que eu consiga somar. Deixa o MMC para última coisa, só quando tu não puder fazer mais outras operações, beleza? Então vamos lá, vamos para a próxima integral, uma integral aqui trigonométrica, vocês vão ver que é bem tranquila, olha só. Primeiro de tudo, como é que eu vou fazer essa daqui? Eu tenho que perguntar qual que é a função que quando eu derivo dá cosseno de x. E a função que quando eu derivo é cosseno de x é seno de x. Depois só aplica lá nos intervalos de 0 até π meios, ou seja, fica seno de π meios menos seno de 0. Agora lembra, quanto é que era seno de π meios mesmo? Π meios era 90 graus e seno de 90 é 1. E seno de 0 é 0. E 1 menos 0 é igual a 1. Bem tranquilo, não tem conta, acabou, super simples. Embora tivesse uma trigonométrica ali, bem tranquilo, né? Não tem muito o que fazer. Acabou já, vamos passar para a próxima. Integral de 0 a ln de 5, de novo, não te desespera, de e na x dx. Primeiro de tudo, a mesma coisa de sempre. Qual é a função que quando eu derivo dá e na x? Essa você sabe de cor, né? Derivada do e na x é o próprio e na x. Então a integral do e na x também é o próprio e na x. E aí só faz entre os intervalos de integração. Primeiro substitui o x por ln de 5, depois substitui o x por 0. E agora é que a gente tem que lembrar das propriedades da exponencial e dos logaritmos. Lembra o que era o ln? O ln era exatamente a inversa da exponencial. Ou seja, o que a exponencial faz, o ln desfaz. Então, e na ln de 5 é como se eu cortasse e fica 5. E na 0 é 1. Então fica 5 menos 1, que é 4, e acabou. Passa para a última aqui, a integral de menos 1 a 1 de x ao cubo dx. Então, o que é essa integral? Eu tenho que perguntar qual que é a função que quando eu derivo dá x ao cubo. É bem simples, x na quarta sobre 4, e aplica nos intervalos de integração, de menos 1 até 1. E aqui tomar aquele cuidado, né? Porque tem menos 1 na quarta, vai ter um monte de detalhezinho aí pra gente fazer. Mas vamos lá. Um monte não, na verdade essa daqui é bem mais fácil do que a primeira, né? A primeira no final ficou a mais difícil de todas. Então, 1 na quarta é 1, então fica aqui 1/4, e menos 1 na quarta também é 1. Então fica 1/4 menos, toma cuidado, ó, aqui tem um menos. Aqui tem outro menos, mas esse menos aqui vem daqui, ó. Menos 1/4, que é 0. E acabou. O que acontece nessa função, gente? Acontece o seguinte, o gráfico de x ao cubo, ele é... O que acontece aqui na direita é o mesmo que acontece na esquerda, mas invertido, mas refletido. Ou seja, essa função é o que a gente chama de uma função ímpar. Eu só quero comentar isso porque mais adiante vocês podem ver esse tipo de noção. Então, por ser uma função ímpar, sempre que eu tenho um intervalo simétrico, a integral vai ser 0 mesmo, porque é claro, né? A mesma quantidade de gráfico que eu tenho à direita
é a quantidade de gráfico que eu tenho à esquerda. Só que um está para cima, o outro está para baixo, então vai ser uma área menos a outra e elas vão se anular. A gente nem precisaria ter feito esse exercício para saber que essa integral é zero, desde que eu soubesse de cara que essa função é uma função ímpar, o que às vezes não é muito trivial. Então, o que eu quero dizer com isso? Faz as contas, tá? Não fica dizendo que só porque é de menos 1 até 1 a integral é zero, porque tu pode te dar mal. Nem sei se eu devia ter falado isso, mas enfim, tá aí a observação de que essa integral é zero porque essa é uma função ímpar, beleza? Então, era mais ou menos isso que eu tinha para comentar por hoje, gente. Bons estudos e até a próxima.